E aí, galerinha, estamos iniciando aí mais uma semana, bons estudos, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, que seja aí uma ótima semana para vocês. Nós vimos na última aula de Sociologia um pouco sobre essa relação da cultura, sociedade e religião, e a forma de como a religião está atrelada ao conceito de cultura, do próprio conceito de religião e como essa manifestação, esse fenômeno, ele se dá na nossa sociedade, se estabelecendo aí de várias formas, inúmeros fenômenos que a gente contemplou aí, distinguindo o que é religião, o que é religiosidade, a importância dela do ponto de vista de alguns grandes sociólogos, de alguns grandes teóricos da sociologia, e essa relação social, né, da intolerância religiosa, manifestações religiosas, diversidade religiosa, liberdade, sincretismo, entre tantos conceitos que foram atrelados aí, que foram desenvolvidos aí, e nós percebemos que a religião muitas vezes ela está na base da cultura, ela é um fenômeno cultural, e que começamos esse assunto falando sobre cultura. Os outros assuntos que a gente iria desenvolver, né, como meios de comunicação, cultura de massa, entre outros temas, eu percebi que todos estavam relacionados à cultura. E aí eu quis voltar. Voltar o quê? Primeiro a gente detalhar um pouco mais sobre essa questão da cultura, esclarecer alguns pontos. A gente já iniciou no assunto passado, mas eu quis voltar novamente com esse tema, esclarecer algumas coisas sobre cultura, falar um pouco sobre este conceito para a gente poder prosseguir, porque a partir daí nós já vimos, né, a questão da cultura e religião, mas aí vamos ver a cultura e a questão dos meios de comunicação, né? E sobretudo discutir isso nos dias atuais, a partir do advento da internet, e também ver a questão do conceito de cultura de massa, algumas das críticas, né, de Adorno e Horkheim, né, que ele vai contribuir aí também com essa questão da comercialização da cultura, né, a industrialização da cultura, entre outros conceitos que a gente vai ver. Hoje vamos focar um pouco aqui. O que é cultura? Você tem cultura? Como eu já falei para vocês, já mencionei no outro vídeo, geralmente a gente costuma fazer essa distinção, né? Pessoas que têm cultura e que não têm. De música que é cultura e música que não é. De arte que é cultura e arte que não é. Mas o que é cultura? De onde vem essa diferenciação? De onde vem essa distinção do que aquilo que tem cultura e aquilo que não tem cultura, né? Culto, geralmente a gente entende pessoas que lêem, que viajam, que têm grandes experiências, que têm um grande conhecimento de música clássica, sobretudo quando se diz respeito à Europa, né? Uma cultura própria da Europa, aquilo que a gente tem como referência cultural. E aí essa concepção ela traz alguns problemas, ela traz algumas questões e ela vela também o que de fato a gente pode entender como cultura. Que aí a gente já fez uma certa introdução. Algumas coisas eu vou repetir, outras eu vou trazer, né? Alguns conceitos estão bem presentes aí, e a gente sempre escuta falar diversidade cultural, aculturação, endoculturação, multiculturalismo. Todos esses são conceitos que a gente vai tentar desenvolver ao decorrer dessa aula, para entender um pouquinho do conceito de cultura, tá? É um tema frequentemente recorrente na maioria dos vestibulares, porque é um tema que também dá margem para uma grande interdisciplinaridade, né? Porque você pode abordar a cultura a partir da geografia, da história, da sociologia, da filosofia, até da biologia, entre algumas outras ciências, porque é um fenômeno daquilo que diz respeito ao que era o homem, ao que era o ser humano. E a grande ciência que vai estudar esse fenômeno é a antropologia, né? É a antropologia que vai
nos dar esse conceito de cultura a partir dos estudos sobre o antropo, sobre aquilo que nós somos. Tá? Nós vimos, inclusive essas duas lâminas, né, essa e a próxima do slide, está no outro slide, com esse conceito. Né? Toda produção decorrente dessa atividade subjetiva vai expressar-se objetivamente através dos bens culturais. Ou seja, a cultura é uma expressão da capacidade do homem de criar, de simbolizar. É a materialização daquilo que é criado subjetivamente. É uma natureza simbólica. Nós simbolizamos, nós criamos. Né? É o que se traduz como criações do espírito humano. Que é linguagem, arte, religião, ciência, filosofia, direito, política, formas de comunicação e tantas outras coisas. Tudo aquilo que não é natural biologicamente. Se você olha um animal, né, e olha o ser humano, estamos dentro do mesmo meio ambiente, dentro das mesmas condições, mas o animal ele não desenvolve linguagem, ele não desenvolve arte, ele não desenvolve religião, ciência ou qualquer coisa do tipo que está aqui. Por quê? O animal, como a gente vai ver, age por instinto. Nós temos a capacidade de criar um novo mundo, de criar uma esfera simbólica. Essa zoadinha de ódio, enfim, vamos continuar aqui, desculpe. De criar essa esfera simbólica, contornando a nossa forma de vida, gerando meios para a nossa sobrevivência e para o desenvolvimento da nossa espécie. Né? Então a gente vai ver aí que todo esse campo da arte, da política, ciência, religião, linguagem está no campo aí da cultura. E aí a partir da antropologia nós vamos ganhar algumas definições de cultura. Tá? Então a gente tem aí a cultura como um conjunto de padrões sociais, padrões de comportamento, conjunto de valores, conjunto de crenças, como a gente viu sobre a questão da religião, e também sobre a educação. Cultura trazem valores, trazem crenças, que trazem padrões que são repassados por gerações. É uma forma também de educar. É uma forma de transmitir saber, valores, tá? Só que ela não é estática, ela não é estável, ela está em constante mudança, assim como nós, assim como o mundo. A cultura é algo mutável, é algo que está acontecendo, que está fluindo, que está sempre se refazendo. E apesar de ser transmitida, nem sempre ela é transmitida da mesma forma e nem sempre ela permanece para sempre. E geralmente sempre tem aí uma novidade surgindo no campo da cultura, nesse aspecto, que é essa capacidade de mobilidade, de recriação, de diversificação e mutação própria do ser humano, própria desse cosmos, né, como falava Heráclito, flui a cada instante. É interessante perceber que a palavra cultura, ela vem de uma raiz que traz o sentido de cultivo, de cuidado. Muitas vezes até também alguns falam de cultuar, de prestar algum culto, de ter algum zelo. A gente pode perceber que a palavra agricultura, né, está associada à questão do cultivo das plantas, do cuidado, regado, esperar. Tem toda uma relação aí, né? A cultura e a agricultura, nesse sentido aí do cuidado. Só que aí, no questão da cultura, não se trata exatamente com as plantas, mas conosco, com os seres humanos. Né? E aí ela acaba sendo aí um conjunto de saberes, de conhecimentos que vão sendo acumulados e transmitidos pelos seres humanos. E que muitas vezes a gente toma também a cultura como um traço distintivo de alguns povos, de algumas tradições. Ou seja,
como algo que identifica, que gera identidade. Isso a gente falou no outro vídeo também. Né? Por exemplo, você pensa no Nordeste e aí nós temos alguns traços culturais próprios nosso, que nos identifica, tipo a alimentação, esse cuscuz, a buchada, né? O pirão. E aí, se a gente for em outras manifestações, o frevo, o forró, é muito próprio da nossa cultura. Então, quando a gente fala isso, a gente está apresentando um traço cultural típico daquela tradição, daquele povo, daquele lugar, né? Então, a cultura geralmente ela tem esse caráter de identidade, né? De apresentar a forma, um jeito de ser de um povo, a criação de um povo específico. Nesse sentido, as culturas elas são diversificadas. A gente tem um multiculturalismo, a gente tem uma diversidade cultural muito grande, né? A gente pode englobar tudo aí numa forma de vida, numa forma de ser, numa forma de existir, no jeito de pensar. Tudo isso são definições de cultura, né? É um termo muito abrangente, mas que tem um núcleo em comum, que está nessa perspectiva aí. Quando as teorias antropológicas elas começam a ter uma ascensão mais forte assim, né, é no século XIX. Obviamente a gente sabe que na própria filosofia, desde sempre, ou melhor, talvez desde Sócrates, desde Platão, Aristóteles, se questiona sobre o que é o homem. E quando se faz essa questão, a gente pode dizer que está dada aí uma certa antropologia, ou seja, uma certa busca de conhecer o que é o homem, como é o homem, qual é a sua estrutura, e temos aí uma certa antropologia filosófica. Mas aí, depois da modernidade, sobretudo no século XIX, vão surgir teorias que vão somar conhecimentos arqueológicos, conhecimentos da psicologia que está surgindo, alguns conhecimentos científicos, é uma nova ciência que vai buscar a raiz da história humana, das suas formas de se manifestar culturalmente, historicamente, biologicamente, e recolhendo esse todo de olhares e perspectivas novas do ser humano, vai formar aí essa antropologia, tá? E dentro dessa perspectiva vai se tratar algumas vezes essa questão da cultura como uma questão genética, um certo determinismo biológico. Por exemplo, vai dizer que essa grande diversidade cultural ela vai estar atrelada a uma diversidade genética, né? É porque geneticamente nós somos distintos, diferentes, que temos uma diversidade cultural. E eu coloquei aqui a palavra eugenia porque o que é que acontece? Esse tipo de concepção ela acabou sendo muito perigosa. Porque quando se atrela uma diversidade cultural a partir de uma diversidade genética, e quando já se tem também padrões de cultura, de se estabelecendo o que é cultura, o que não é cultura, o que é cultura melhor, o que não é, aí o que é que a gente tem? A gente tem a Europa como sendo o grande referencial cultural. E aí, quem nesse sentido seria a raça, ou quem é geneticamente uma referência cultural, se assim for? Geralmente os brancos, europeus. E isso a gente sabe no que resultou. Racismo, nazismo, essa eugenia, ou seja, todo aquele que não é branco, todo aquele que não tem determinados traços biológicos, a gente acaba excluindo, eliminando, discriminando. Então, essa associação da genética à cultura ela é perigosa e ela vai dizer que cultura e biologia acaba sendo a mesma coisa. E não é. Né? A gente vai perceber que o que é biológico
é uma coisa, o que é cultural é outra. A cultura é justamente o que distingue, né? É o que nos diferencia do... é o algo a mais que o ser humano tem. Para além da sua condição biológica, o que é que distingue o que é o ser humano? É justamente esse traço cultural, né? E aí a gente percebe, a cultura é um processo de aprendizagem e não um determinismo biológico, tá? É o que a gente vai entender como endoculturação, que a gente vai falar um pouco aqui. Eu acabei repetindo aqui, desculpe, era por ter tirado essa primeira parte aqui, mas já fui. Determinismo geográfico, né? Alguns vão ter também como um determinismo geográfico, assim como o determinismo biológico. Antropólogos vão colocar como a cultura, o desenvolvimento da cultura vai depender do clima, vai depender da temperatura, da vegetação. E aí um camarada chamado Franz Boas, ele vai ser um dos primeiros a dizer, não, essa história de determinismo biológico, determinismo geográfico, não é bem assim. Se você pega qualquer criança de um determinado continente, um africano, um indígena, seja lá o que for, e coloca ela numa cultura europeia, na Alemanha, por exemplo, ela vai crescer com aqueles valores, com aqueles padrões, né, de um europeu. O que vai determinar não é o clima, a temperatura, a genética, não, mas é o local que se está, né? Se você colocar um animal, seja em qualquer outro lugar do mundo, né, longe da família dele, longe da ninhada dele lá, ele não vai desenvolver, né, uma linguagem ou algo do tipo. Mas o ser humano, ele vai se desenvolver, o modo como ele vai se desenvolver, o modo como ele vai aprender, sua visão de mundo vai depender de onde ele está. Não da sua genética, não da temperatura, do clima, mas do processo de aprendizagem cultural. E aí é quando surge muito forte esse conceito de cultura como aspectos espirituais da sociedade. Quando a gente fala espirituais, não é no sentido religioso, mas no sentido ideológico, no sentido artístico, essas produções não materiais do homem, né, mas de bens imateriais, espirituais. E vem o conceito também de civilização, que são as conquistas materiais, a evolução material de um povo. E aí o Edward Taylor, ele vai formar o conceito de culture, como sendo a cultura esse misto de criações materiais e imateriais, espirituais de um povo, e que é totalmente distinto do diverso da biologia. A cultura seria então não um elemento geográfico e biológico, mas um determinado processo de aprendizagem, de forma de ser de determinado povo. É o que a gente vai chamar de endoculturação. A cultura enquanto algo que eu aprendo, tá? Nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade aqui a esse assunto.